Outro conceito importante da gente incluir aqui nesse início, né, de padrões de herança são os conceitos de penetrância e expressividade. Então, o que é a penetrância? A penetrância é a probabilidade de que um ou mais alelos, ou seja, os portadores de um ou mais alelos, apresentem a expressão fenotípica. E aí, isso quer dizer o seguinte, então a penetrância ela é completa quando 100% dos portadores da alteração, das alterações apresentam aquele fenótipo, e ela é incompleta ou reduzida quando menos de 100% dos portadores apresentam o fenótipo. Ou seja, a gente está falando de tamanho de efeito, né, daquela alteração. Quando ele é muito, muito grande, você tem uma penetrância mais alta, né, então praticamente todos os indivíduos, ou 100% dos indivíduos que carregam aquela alteração, eles também manifestam a doença, né, o fenótipo clínico, ou, eventualmente, quando alguns indivíduos, né, que são portadores daquela alteração, não apresentam o fenótipo. Isso é o mais comum. A gente tem a ideia de um determinismo genético, né, e aí vocês vão ver que, quando você observa as famílias reais, a penetrância e a expressividade são bastante complicadores dessa ideia de determinismo. Então, a expressividade, por outro lado, né, ela é o grau de severidade da expressão do fenótipo. Então, se a penetrância, a gente está falando aí, tem a mutação e tem algum fenótipo, nem que seja um pouquinho, nem que seja algo subclínico, algo inicial, a expressividade ela é esse conceito de variação no grau de severidade. Então, uma das variações importantes no grau de severidade é a idade de início da doença. Quanto mais cedo, mais severo, né? Então, você tem na mesma família 2 indivíduos portadores da alteração, os 2 vão ficar doentes, só que um começou a doença mais cedo, a gente fala em expressividade variável. E um fenótipo mais intenso ou mais deletério, por exemplo. Se uma determinada alteração ela causa manchas na pele, você tem alguns indivíduos que têm poucas manchas pequenas, outros que têm poucas manchas grandes, outros que têm muitas manchas grandes. Isso pode ser graduado, né? Então isso é expressividade variável. E aí, como unir os 2 tipos de definição, então a gente está falando aqui de penetrância completa, então todos os indivíduos aqui portadores da mutação, eles têm o fenótipo, e o fenótipo se manifesta de maneira igual, todo mundo aqui tem. Então, a alternativa seria uma penetrância incompleta, né? E a expressividade também não é variável, porque quem tem a manifestação tem do mesmo jeito. E aqui os outros indivíduos são portadores da mutação e não têm a alteração. No caso de penetrância completa com expressividade variável, é que os portadores todos têm algum grau, né, de severidade, que é aquele exemplo que eu dei, mas a maioria não se manifesta do mesmo jeito. Então, você tem casos mais leves e casos mais graves. E aí, o exemplo que é o mais difícil de estudar, mas também é um dos mais comuns, que é a da penetrância incompleta e expressividade variável. Então, você tem toda essa distribuição de indivíduos portadores da mutação que não têm o fenótipo até indivíduos portadores que têm todos os fenótipos, né? E como eu falei rapidamente, a penetrância e a expressividade elas são melhor detectadas quando você estuda as famílias. Então, você tem um valor de penetrância por família, e aí se você tem várias famílias, né, que têm a doença, você consegue calcular muito melhor aquela penetrância. E como eu falei, também isso é um reflexo direto do tamanho de efeito de um alelo sobre o outro, no mesmo locus, e da interação dele com o resto do genoma. Então, como explicar uma penetrância reduzida? Ou seja, 2 irmãos que têm a mesma alteração, um tem o fenótipo e o outro não tem. Você tem uma interação ali com outros genes. Eventualmente, você pode ter um modificador muito grande, ou você pode ter uma lista de genes que têm alterações de baixo efeito, mas que combinados ali naquele irmão que deu sorte, não manifestou a doença, mesmo com a mutação, promoveu essa redução de penetrância. Outro conceito importante é o conceito da heterogeneidade alélica. Então, o que a gente entende por heterogeneidade alélica?
você tem o mesmo gene, vários tipos diferentes de alelos, e eles têm efeitos que podem ser os mesmos numa mesma doença ou distintos, mas o fato é que eles estão associados com um tipo único de manifestação clínica. Então, uma doença só, você tem vários alelos diferentes que contribuem ali para aquela manifestação. Então, por exemplo, vocês viram na estrutura dos genes, existem várias formas de você promover uma perda de função no gene, ou por uma deleção com perda de quadro de leitura, ou por uma mutação que antecipa um códon de parada. O fato é que os genes que promovem perda de função, eles vão ter o mesmo efeito naquele produto gênico, ou muitas vezes ele tem o mesmo efeito. Então você tem alelos diferentes com o mesmo resultado. Mas o mais comum de se observar é que cada alelo tem um efeito próprio. E isso é modular a severidade e a expressividade do fenótipo. Então você tem um alelo que diminui um pouco a função daquela enzima e um outro alelo que diminui a quantidade de enzima, a expressão da enzima. Então você tem menos enzima por conta de um alelo e a enzima que está ali, ela trabalha menos por conta de um outro alelo. Então você tem a heterogeneidade alélica como mais um complicador do que você pensa do efeito de cada um dos alelos. E aí, existem casos particulares em que no mesmo gene, os alelos diferentes, eles contribuem para a manifestação de doenças bem diferentes. Então, a gente para de falar sobre heterogeneidade alélica nesse caso, ainda que seja, né, uma heterogeneidade alélica para aquele gene, mas como eles promovem doenças diferentes, a gente fala em heterogeneidade clínica. Tá? E a heterogeneidade gênica de locus é ainda mais simples a ideia. Então, a gente está falando que 2 genes diferentes, ou 3 genes diferentes, ou 4 genes diferentes, quando alterados, eles estão envolvidos no mesmo fenótipo. E como é que a gente pode pensar do ponto de vista operacional isso? A gente fala, por exemplo, em genes que codificam para produtos de uma mesma via. Então, você tem um determinado substrato, por exemplo, um aminoácido, ele vai passar por uma enzima que vai catalisar, né? Então vai modificar aquele substrato, o novo substrato modificado, ele vai ser o produto, né, daquela modificação, ele vai ser substrato para uma próxima enzima que vai alterar novamente. Se você tem uma mutação no gene que codifica essa primeira enzima, ou uma mutação no gene que codifica a segunda enzima, o substrato ele não chega ao produto final, né, por essas modificações. Então, a gente pode ter, eventualmente, a mesma manifestação clínica. Muito bem, vamos para o próximo tópico.